Primeiro, deixa eu me apresentar, tá? Meu nome é pastor Watson Valente. Deixa eu falar um pouquinho sobre o meu ministério. Eu comecei a trabalhar com crianças em 1998, ou seja, já faz um tempinho. Eu não sou tão criança assim, apesar de que quando a gente trabalha com criança, a gente fica mais jovem, né? Eu tenho 53 anos, mas já trabalho com criança há mais de 20 anos. E eu comecei com o trabalho com criança através de uma... Hoje o pastor Carlos chamou de clube de 5 dias. Na nossa época era classe de 5 dias. Então, lá na classe de 5 dias, lá em 1998, nós começamos um trabalho com criança lá no meu apartamento. O apartamento era pequenininho, tinha 49 metros quadrados. E a gente... Por que eu estou dizendo a metragem? Porque nós começamos com 5 crianças no primeiro dia, e no último dia nós terminamos com 60 e poucas crianças, 65, eu acho, crianças dentro da nossa sala. Agora não me pergunte como é que um apartamento de 49 metros quadrados cabe 65 crianças. Era mais ou menos assim, uma em cima da outra, e dava certo. No final, a vantagem de trabalhar com criança é que toda vez no final dá tudo certo. Então foi uma bênção, era um trabalho que a minha esposa estava realizando, de classe de 5 dias, na época ela estava fazendo a PEC, e após esse trabalho, Deus colocou no nosso coração o desejo de continuar trabalhando com crianças. Nós aprofundamos, fizemos uma classe de Boas Novas, e da classe de Boas Novas surgiu uma congregação, e de uma congregação a igreja, e eu sou muito grato a Deus por ter começado esse trabalho. Então, na época, as pessoas chamavam de Igreja das Crianças, porque não tinha adulto. Então, era tão interessante que as pessoas não queriam ir para lá porque só tinha crianças. Aí chegava lá e disse, coisa estranha, a igreja só tem criança. Domingo à noite não tinha nenhum adulto. Adulto era eu e minha esposa. Mas foi uma bênção e, graças a Deus, muitas dessas crianças hoje são diáconos, são líderes de igrejas e eu tenho muito que agradecer a Deus por isso. Muito bem, então essa é a nossa experiência. Eu fui pastor de crianças na Manancial durante 8 anos, e hoje sou pastor de crianças da Igreja Batista Luz do Mundo. Já fazem 8 anos também que eu estou lá na igreja, e Deus tem me dado o privilégio de servir a Ele nessa obra. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 10. Eu quero ler com vocês do verso 13 até o verso 16. Eu combinei acho que foi com a Beth, que no final, se você quiser fazer alguma pergunta, a gente vai deixar para o final. Na realidade, não é uma pregação, vai ser mais uma palestra. Então, eu temo que alguns aqui depois queiram jogar pedra em mim. Tem nada a ver, não concordo com você. Respeito totalmente, eu acho que você tem razão. E não se preocupe, eu não vou ficar com raiva de ninguém se você não concordar com o que eu disser aqui. Porque uma parte vai ser Bíblia, a primeira parte, mas depois vai ser uma palestra sobre o pastorado com crianças. Então, na primeira parte, eu espero que você concorde. Na segunda parte, não, tá bom? Então, vamos lá. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 13, nós lemos assim. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Vamos orar? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo privilégio de compartilhar a Tua palavra e compartilhar algumas ideias que temos acerca do pastorado com criança. Ajuda-nos, ó Pai, filtra aqui o que vem do homem e que possa penetrar no coração de cada pessoa aqui o desafio de te servir nessa obra tão magnífica que é o Ministério com Crianças. É o que eu te peço humildemente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então, esse texto, eu acredito que ele seja bem emblemático, porque reflete bem o que nós enfrentamos hoje com relação ao ensino e à necessidade do pastor de crianças. Eu quero trazer para vocês 4 observações bem rápidas sobre esse texto. Primeiro, aqui notem que os pais entendiam a necessidade de levar as crianças a Cristo, né? No início, logo ele diz, então lhe trouxeram algumas crianças. Existem alguns estudiosos que acham que as crianças vieram por si só,
aí dá aquela ideia de que eram crianças um pouco maiores, mas na maioria dos estudiosos acreditam que eram os pais mesmos que estavam levando as crianças lá, tanto é que no final Cristo as toma elas nos braços, então teria que ser crianças pequenas. Mas eu não vou entrar nessa discussão, eu acho desnecessária. O importante é ver que aqui nós vemos claramente a necessidade de levarmos as crianças até Cristo. A segunda observação importante é que as crianças ficaram em segundo plano pela liderança. Notem que os discípulos repreendiam. Ei, deixa esse menino para lá, peraí, tem coisa mais importante aqui, nós estamos aqui a liderança, nós estamos aqui ouvindo Cristo, deixa esse menino para lá. Vejam que é algo muito semelhante ao que nós enfrentamos hoje. As crianças ficarem em segundo plano. Um terceiro, é claro aqui a indignação de Cristo pela atitude dessa liderança. Eu acredito que, eu só me lembro de 2 vezes que Cristo agiu de uma forma dura. A primeira é quando ele estava lá no templo, entrou no templo e começou com um chicote e meteu a chibata lá na galera que estava lá vendendo pombos lá e fazendo comércio lá no templo. E a segunda, no momento que a gente vê Cristo indignado, é exatamente nesse texto aqui. Apesar de que é interessante que essa palavra indignação só aparece nesse texto, não aparece no outro. Mas claro que a gente dá a ideia lá claramente que ele estava indignado também. Mas fica aqui a observação. Cristo não gostou muito da ideia, não. Que história é essa? Quem disse que as crianças têm que ficar em segundo plano? Quem disse que eu não vou atender as crianças? Vou sim, pode trazer elas para mim. Mostrando aí a importância das crianças serem levadas a Cristo. E o encerramento é fantástico. É você ver Cristo abençoando as crianças, colocando elas nos braços e ver o resultado. Com certeza ali mostra claramente, apesar do texto não falar, mas mostra ali que talvez sim, algumas crianças devem ter aceitado a Cristo naquele momento. Então é algo que realmente alegra o nosso coração ver esse momento. Infelizmente nós temos poucos textos que têm o peso que esse tem. No próprio Evangelho, a gente não tem muitos textos falando explicitamente de crianças indo até Cristo, de evangelismo de crianças. Mas a gente tem que entender uma coisa muito clara. Criança é gente. O problema é que parece que criança não é gente. Algumas pessoas veem crianças de uma forma como se ela fosse uma subcategoria, ou, sei lá, se não acreditam até que seja uma espécie de ET, um bicho de outro planeta. Pessoal, criança é gente. E quando Cristo diz que nós devemos evangelizar todas as pessoas, crianças são pessoas. Lembrem-se disso. Então, quais são as dificuldades que geralmente nós encontramos quando falamos no pastorado de crianças? Eu quero apontar agora, a partir desse momento, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência ao longo desses anos, trabalhando com crianças, trabalhando em igrejas, as dificuldades que eu tenho encontrado. A primeira dificuldade, logo no início, quando eu resolvi me dedicar ao ministério com crianças, foi a falta de seminários especializados com o trabalho com criança, ou seja, o ministério com criança. Então, eu não conheço até hoje, eu tenho visto alguns seminários começarem a se mexer para treinar professores de criança, isso eu fico muito feliz com isso, mas algum tempo atrás, quem fazia esse trabalho, e aliás, continua fazendo com maestria, é a PEC. A PEC, a gente tem que tirar o chapéu para a PEC é fantástica. Eu já fui diretor, já fiz parte da diretoria da PEC, infelizmente o tempo não permitiu continuar, a gente tinha outras atribuições e acabou que a gente não conseguiu conciliar o horário, mas para mim a PEC é uma entidade que mora no meu coração, já dei aula na PEC, já fiz parte da diretoria, sempre que a PEC me pede alguma coisa, é uma das poucas entidades que me pede alguma coisa e eu não consigo dizer não. Então, a PEC mora no meu coração e eu quero dar os parabéns a ela. Mas, infelizmente, se você disser assim, hoje eu quero ser pastor de criança, ok, se vira, porque é difícil encontrar um local. Os que eu conheço, os pastores que eu conheço, que infelizmente também são poucos, a maioria são autodidatas. São aqueles que mergulharam. Se você chegar na minha estante, tem uns 20 ou 30 livros só da PEC, tem vários livros orientando sobre
discipulado, sobre teologia, sobre doutrinação, um monte de coisa, você tem que mergulhar, porque infelizmente eu confesso que eu não conheço ninguém que tem esse trabalho voltado para preparar pastores. Uma coisa é preparar professor, e aí tem uma pequena diferença aí, apesar de que já é um bom caminho, quando você se prepara para professor, quem sabe se o próximo passo você não se torna um pastor. A segunda dificuldade que nós encontramos quando falamos em pastorado de criança é a falta de reconhecimento das igrejas. Quantas igrejas vocês conhecem que tem pastor de crianças? Eu confesso a vocês que atualmente aqui em Fortaleza eu só conheço a Luz do Mundo. Qual é a outra, pastor? A Luz do Mundo. A Manancial tinha, era eu. Depois que eu saí, infelizmente, não colocaram outro. Então, há essa dificuldade por parte das igrejas em reconhecer a necessidade de um pastor. E sabe que é uma das coisas que mais me entristecem? E, desculpa, eu vou abrir meu coração, que eu acho até incoerência. De vez por outra, eu reuni de diretoria, e aí, vamos começar uma congregação, vamos. Aí todo mundo aquele, tal, como é que a gente começa? Começa com o trabalho com crianças. Aí eu, que massa, legal, trabalho com crianças, logo já vamos ter uma igreja aqui com crianças. Não demora muito pouco, na hora que chega o primeiro adulto, as crianças ficam em segundo plano. Ou seja, criança serviu de quê? Isca. Infelizmente, para muitas igrejas, criança vira isca. Na hora que você joga ali a iscazinha, puxa o seu peixe pronto, deixa a isca de lado, não quer saber dela, vamos cuidar aqui do peixe. Que pena, é uma tristeza isso. A gente esquece que criança cresce, vira jovem, vira adulto, vira casal, vira velhinho. E por que a gente tem tanta dificuldade nas nossas igrejas? Certa vez, conversando com o pastor Ronaldo, que foi diretor da APEC, ele disse: você pode olhar para dentro das igrejas, a maioria existem lacunas. O que é lacunas? São brechas dentro da igreja. Trabalha com um grupo, esquece outro, trabalha com outro, esquece outro, trabalha ali, talvez no início, com crianças bem pequenininhas, mas não trabalha com as maiores, não trabalha com adolescentes, aí trabalha com jovens, aí quando chega os jovens complicados, rebeldes, mas tem os buracos, tem as lacunas dentro das igrejas. Isso é uma tristeza. Nós precisamos que as igrejas reconheçam a necessidade de trabalho com crianças. A terceira dificuldade é a falta de reconhecimento dos próprios pastores. Eu já fui criticado muitas vezes por pastores que dizem: rapaz, quando é que tu vai criar vergonha e vai ser pastor de verdade? Eu disse: mas eu sou pastor de criança, Watson. Cria vergonha, cara. Está na hora de ser pastor mesmo. Aí não adianta, eu não vou discutir com eles, porque eu sei que, infelizmente, é esse o entendimento que não só as igrejas têm, como os próprios pastores têm. Certa vez eu estava do lado do pastor, preenchendo uma ficha de inscrição lá num determinado evento, aí, lá, qual a sua ocupação? Eu botei pastor de crianças. Ele olhou para mim: risca esse negócio de crianças, eles não vão te levar a sério. Quer dizer que eu não sou levado a sério porque eu sou pastor de crianças. Claro, é óbvio que não vão te levar a sério. Eu disse: tá bom, pois não vou levar nunca, porque eu vou continuar como pastor de crianças. Quando eu fui convidado para ser pastor na Igreja Batista Luz do Mundo, foi algo muito interessante, que eles queriam que eu exercesse uma segunda área lá, e a segunda área era ligada com a administração. Eu disse para eles: rapaz, o ideal é vocês irem atrás de outro pastor, porque é um pastor que possa auxiliar lá, o outro segundo pastor, o pastor Mauro Clark, disse que possa auxiliar o pastor Mauro Clark, porque na ausência do pastor Mauro Clark, eu não vou assumir o púlpito dele. O meu púlpito é das crianças, eu não vou deixar o púlpito das crianças. Diz: não tem problema nenhum, a gente quer o senhor mesmo pregando para as crianças, e o senhor nos ajuda na área administrativa. Tá bom. Não deu outra, depois mais ou menos de uns 3 meses que eu estava lá, o pastor Mauro teve um problema de saúde e teve que se afastar. Ele chegava para mim e disse assim: e aí, pastor, o que o senhor vai fazer? Simples, nós vamos convidar outros pastores para assumir o púlpito do pastor Mauro, porque o meu púlpito é das crianças.
Foi o que eu disse para vocês desde o início. Eu não abro mão do púlpito das crianças. E foi chamado, durante 3 meses que o pastor Mauro ficou fora, durante 3 meses, vários pastores pregaram lá, e eu estava no púlpito das crianças. Detalhe, eu sou pastor titular igual o pastor Mauro. Mas eu disse, eu não assumo o púlpito dos adultos, meu púlpito é das crianças, eu não abro mão. Porque na hora que eu sair de lá, eu vou deixar o púlpito vazio. Então, eu não vou deixar aquele púlpito vazio, eu deixo dos adultos, das crianças eu não deixo. Então, isso é uma confirmação, isso aqui não é rebeldia, não é raiva, nem nada. É uma confirmação de ministério. Nós precisamos ter pessoas convictas do que é realmente, do que significa ser pastor de crianças. Então, o que é um pastor de crianças? Vamos tentar definir. Vimos as dificuldades, agora vamos tentar definir. Primeiro, pastor de criança é alguém que ama as crianças. Ah, é óbvio, né, pastor? Tem que amar, né, as crianças. Tá bom, defina o que é amor à criança. Amar a criança, amor não é sentimento. Existe um erro muito grande de algumas pessoas achar que amar é beijar a criança. Eu nunca beijei criança, abraçar, botar a criança no colo. Nem sou muito chegado nesse negócio, essa mela-mela, esse negócio, não sou muito chegado disso, não. Eu sou uma pessoa bem recatada com relação a abraço, essas coisas assim. Então, amar não é beijar nem abraçar. Amar é entender a necessidade das crianças. É tentar suprir biblicamente essas necessidades. Isso é amar. Amar é querer o bem, mesmo quando essa criança pode lhe causar alguma dificuldade. Vocês não têm noção das dificuldades que eu já passei no ministério. Eu nunca me esqueço, uma vez eu lidei com uma criança que ela estava sendo abusada pelo pai. E eu sofri muito com aquilo lá, não só pelo problema da criança, mas também eu estava correndo o risco de ir preso, porque envolvia todo um aspecto legal que a lei exige que a gente denuncie, que a gente vá lá e tudo. E eu teve um delegado, inclusive, que disse, o senhor está sabendo que o senhor pode ser preso a qualquer momento. Eu disse, sei. Mas eu sabia todo o risco que eu tinha por trás com relação à criança. E eu, amando a criança, eu estava cuidando dela e livrando ela de um prejuízo muito maior. Graças a Deus, a gente conseguiu resolver esse problema sem ninguém ser preso. Eu já fui ameaçado de morte. Um pai com um revólver apontado para a minha cabeça com raiva, porque o filho dele estava na congregação. Então, você não tem noção das coisas que a gente passa quando a gente trabalha com criança. Eu confesso a você que eu fiquei com muito medo. Realmente tem um revólver apontado para a sua cabeça a poucos metros, ele revoltado, embriagado, ele era um policial, revoltado, dizendo que ia dar um tiro na minha cabeça. Ele disse assim, eu não posso fazer nada, só pode atirar. O meu filho, tá aí, não sei o que, tá aqui e tal. Tentei acalmar a criança, levei a criança até ele, tá aqui sua criança e tudo. Ele levou o filho sofreu muito com isso. São riscos que nós enfrentamos, eu não estou dizendo que você vai passar por esse risco, mas nós já passamos por vários riscos, problemas de saúde, já tive vários problemas de saúde, porque a gente já trabalhou com criança em área de risco, e com problemas de pele, com piolhos, eu não conto as vezes que eu peguei piolho de crianças, e já fui cortar o cabelo uma vez, e o rapaz que corta meu cabelo, só está com piolho, ele disse, tá, tudo bem, eu tenho um comprimidozinho que eu tomo no instante e desaparece. Tomava um comprimido, daqui a 2 semanas, 3 semanas, o bicho sumia, acabou-se. Então, nunca tive problema com isso, de tratar com crianças em situações delicadas e tudo. Amar é isso. Você chegaria perto de uma criança e ajudaria ela, estaria com ela próximo de você, olhando para ela coberta de piolhos, ou com a doença tal de escabinha, já tive esse troço, é ruim que só a peste, de comprar um monte de sabonete, botar roupa dentro de balde, e é uma confusão. Amor é isso. Amar é você ver uma criança nessa situação e você não virar a cara para ela e você continuar falando de Cristo para ela e ver a transformação na vida dela. Além disso, ser pastor de crianças significa respeitar as crianças. É impressionante como a gente precisa que as crianças sejam levadas a sério. O que você faria se uma criança de 3 anos lhe dissesse que queria o diabo para ela? O que você faria se uma criança de 5 anos chegasse para você e disse, pastor, eu quero conversar com o senhor? Pô, não, eu estou com crise de ansiedade. 5 anos, crise de ansiedade.
que você faria? Você dava uma gaitada, achava graça, sim, tá ficando doido, sabe nem o que é ansiedade. Era isso que você faria? O que você faria se uma criança de 9 anos chegasse para você e disse: tio, eu estou querendo me suicidar. Eu não aguento mais a vida. Eu quero morrer. O que você faria? O que você faria se você tivesse uma criança, ela chegasse perto de você e dissesse: tio, todo dia eu escuto uma voz dizendo que eu tenho que morrer. É uma voz, tio, que me incomoda muito. Todos esses são casos reais que nós passamos dentro do nosso ministério. Precisamos levar as crianças a sério. As crianças estão clamando por socorro. Aí as pessoas olham nessa crise da pandemia, quantos adultos com crise de ansiedade, com dificuldades. E as crianças? São gente, são pessoas que estão sofrendo muito. Nós precisamos de pastores que cuidem das crianças. Alguém que olhe para as crianças e trate ela como ser humano. Eu fico, às vezes, prestando atenção em certas frases que eu escuto e escuto aqui. Você já deve ter escutado essa frase, quem trabalha com criança deve ter escutado. Espero que não tenha dito, viu? Senão vocês vão se ver depois com o André, não é comigo não. É só uma criança. Você já ouviu essa frase? Todas as crianças são assim mesmo. É coisa de menino. Menino é assim mesmo. É? Vocês acham isso? Olha, eu fico doente com essas frases. Isso demonstra que você, infelizmente, não conhece a criança. Isso demonstra que você não está tratando ela. Eu duvido que se um adulto chegasse para você e aprontasse alguma coisa, isso é coisa de adulto, isso é coisa de gente. Duvido que você diria isso. Rapaz, é mesmo? Tu tá passando por isso? Tu tá sofrendo isso? Olha, eu não podia nem imaginar isso, ó. Eu nunca me esqueço, certa vez, um pastor chegou para mim e disse: eu estou com um problema lá na minha igreja. Faz todo culto de oração. Chega um menino lá, o bicho é uma peste. Ele sobe nas cadeiras, grita, sai chutando nas cadeiras e tudo. Rapaz, aquele menino atenta. Todo culto de oração, ele só vai no culto de oração. E toda vez ele faz isso. Eu não sei mais o que é que eu faça. Eu disse: o que é que tu tem vontade de fazer? Dá vontade de esganar aquele menino. Legal. Se fosse um adulto, o que é que tu faria? Sim, se fosse um adulto, fizesse a mesma coisa, a mesma. Eu ia conversar com ele. Conversar com ele. Que gênio, cara, tu. Porque eu acho que eu também faria a mesma coisa. Eu iria conversar com essa criança. Ela precisa tocar fogo na tua igreja, é? Se ela tocar fogo na tua igreja, tu fala com ela? Aquela criança estava desesperada por socorro, pedindo: por favor, alguém venha falar comigo. Olha, eu estou aqui. Ei, alguém tem que chutar a cadeira e tudo. E ninguém, será possível? Ninguém. Não existe um ser humano para chegar perto dessa criança. Então, nós precisamos de pastores, pessoas que estejam dispostas a pegar essas crianças e tratar elas como crianças que merecem ser respeitadas. Agora, o que é que faz o pastor de crianças? Nós já vimos o que é. Pessoal, estou sendo bem rápido, tá? Por causa do nosso tempo aqui, então, por favor, espero que vocês, se vocês quiserem depois se aprofundar nesse tema, a gente pode depois marcar outras conversas. O que é que faz o pastor de crianças? Primeiro, ele prega para as crianças. Novidade, pregar. Claro, né? Eu só queria o quê? Tá. Agora vamos definir o que é pregar para as crianças. Porque, infelizmente, eu já tive... Sabe qual foi a minha primeira experiência com criança? Eu, diácono da igreja, me achando, ó, eu era o cara. Aí chego lá, aí o pastor Oscar, que era o pastor das crianças lá na Manancial, não pôde vir. Aí chegaram e disseram: rapaz, está precisando de alguém para pregar. Eu vou, porque não sou diácono, sou professor dos jovens, deixa comigo que eu vou. Muito bem, fui lá me achando. Vamos abrir as nossas Bíblias, crianças, no livro de Esther. Abriu
Não deu 2 ou 3 minutos, as crianças, sai, ele não presta não, sai. Ei, menino, cala a boca, menino. Ei, cala a boca. Foi um desespero, vocês não têm noção. Comecei a suar mais do que tampa de panela. Meu amigo, o negócio foi triste, deprimente. Esse foi meu primeiro contato com criança. Eu saí de lá e disse, nunca mais eu prego com a criança. Hoje eu sou pastor de criança. Cuidado com o que você diz, viu? Porque um dia você pode engolir suas palavras. Então, pregar para criança não é tão simples. Você deve respeitar os limites da idade e do tempo de pregação. Tem um livro muito bom da PEC, espetacular, chamado Psicologia da Criança. Eu sei que quando eu falo o nome psicologia, todo mundo dá um pulo. Eita, psicologia! Calma, pessoal, tem coisa boa no mercado aí, coisa muito boa que vale a pena. Então, ele fala muito bem lá sobre o tempo. Se você está pregando com a criança até 4 anos, tem um limite. Se você vai pregar com a criança até 8 anos, até 12 anos, cada criança tem seu limite, tem seu tempo, tem sua forma de pregar. Respeite o limite. Tenha habilidade para saber que as crianças estão entendendo ou não aquilo que você está dizendo. Com o tempo, você vai notando pelo olhar da criança se ela está dispersa, se ela está voando, se ela está no mundo da lua, ou se ela está atenta, olhando ali, ela está realmente entendendo o que você está fazendo. Tenha habilidade para disciplinar e ensinar a criança durante a pregação. Você está pregando aqui, você está disciplinando a criança que está do lado. Ok, beleza, baixei o caderninho aqui. Ok, tudo bem, eu sei o que você está fazendo. Sente-se direito, por favor. Sim, vamos continuar. Você está aqui pregando, mas você sua visão tem que ser panorâmica, para que você possa colocar cada criança no seu devido lugar e você não perder toda a sua plateia. Respeite a linguagem das crianças. Eu nunca me esqueço, uma vez, eu não prego para adulto, não gosto, confesso a vocês que eu quero cada vez mais pregar para criança, é o que eu gosto de fazer, o que Deus tem botado no meu coração, e eu nunca aceito quando alguém me convida para pregar para adulto. Raríssimo, se for para pai, uma situação muito especial. Mas um pastor se formou e fez parte do meu ministério, me ajudou muito no meu ministério. Uma vez me convidou para pregar na igreja dele e eu fui pregar. E foi muito engraçado, quando eu terminei de pregar, uma senhora chegou para mim e disse, é engraçado o jeito que o senhor prega, é diferente dos outros pregadores. Eu, puxa, me deitei pelo cano. Olhei assim para ela e disse assim, eu não sei se engraçado é bom ou é ruim, mas eu vou entender como sendo algo bom. Vou ficar só até aqui mesmo. Ela deu as costas e foi embora. Então, hoje eu não sei se ela entendeu, mas nós temos que respeitar a linguagem das crianças. Cuidado na hora que você for usar certos termos. Porque a morte de Cristo foi vicária. Para que vicária? Porque para as crianças saberem que eu sou inteligente, que eu estudei. Assim, com a diferença de você chegar e dizer, Cristo morreu em seu lugar, elas entendem isso. É a mesma coisa. Então, muito cuidado, fale a linguagem das crianças. Seja simples na maneira de falar. Agora, não seja um simples contador de histórias. Seriedade e respeito com o texto bíblico. Você tem que ter respeito. Você está diante das Escrituras. Então, você não está contando uma historinha ali, da Chapeuzinho Vermelho, do Lobo Mau, não. Você está diante da palavra de Deus. Respeite esse texto. Pode contar uma história, mas não uma historinha, como se você estivesse falando de um texto qualquer, não, tá? E aplique o texto para a vida da criança. Cada criança tem sua necessidade, olhe para os olhinhos dela, procure falar a linguagem dela e tentar aplicar a vida dela. Eu sempre costumo dizer que uma das coisas que eu gosto muito de pregar para as crianças é que, com raríssimas exceções, eu acho que nesses mais de 20 anos de ministério, não me lembro de uma criança, talvez um ou outro ali que chegou quando eu saí do púlpito, tio, parabéns pela pregação. Muito raro mesmo. Aí você vai pregar para adulto e quando você termina, eu vejo os pastores, parabéns, pastor, pela pregação, parabéns. E eu fico olhando para a vida daquelas pessoas, não mudou nada, cara. Eu acho que eles não entenderam, foi a pregação. Por isso é que eles vieram dar os parabéns. Aí criança não dá parabéns para ninguém.
mas em compensação você olha nos olhinhos dela e vê mudança na vida dela. Você vê mudança no comportamento dela, vê mudança no caráter dela. Eu nunca me esqueço, depois de eu ter pregado, há bem pouco tempo atrás, uma criança chegou para mim e disse: tio, por que é que eu sou assim? Eu disse: porque você é pecador tanto quanto eu. E eu sou igual a você, pecador também. Mas a palavra de Deus tem poder para nos transformar. Isso é gostoso. Ela não chegou para mim e disse: tio, parabéns pela pregação. Não. Ela chegou e disse: eu quero mudar, eu não quero ser assim do jeito que o senhor falou, não. Eu entendi a pregação. Isso é gostoso, isso é fantástico. E é isso que a gente precisa. Por isso é que nós precisamos de pastores de crianças. O pastor, ele discipula as crianças. Ele deve ter o seu programa de discipulado. Hoje em dia nós temos alguns bons livros de discipulado infantil no mercado, mas se você puder, prepare o seu material ali, uma série de doutrinas voltadas para a idade de criança que você vai discipular, mas é importante. As crianças precisam de doutrina e as crianças precisam de pessoas que sejam referencial dela. Uma das coisas que eu tenho muito cuidado quando eu vou escolher os professores da minha igreja são pessoas que sejam referencial dentro da igreja. Então, quando você vai escolher um professor, porque aquele ali adora crianças, não tem o menor interesse. Há uma criança, minha mulher, conheço um monte de gente que ama criança. Isso aí, é difícil encontrar alguém que não ame criança, cá para nós. Então, amar tem aqui uma carrada. Agora, que queira ser professor, aí sempre eu pergunto aqui, lá quando eu convido alguém para ser professor, você gostaria de ser professor de crianças? Aí olha para mim assim, diz: pastor, eu posso. Eu não perguntei isso. Poder, eu posso também. Um monte de gente pode. Então, se você gostaria, é diferente. Então, uma coisa é você poder. Muita gente pode. Mas outra coisa é você gostar. E aí, se você gostar, nós vamos ter uma conversa. Então, nós precisamos de professores de crianças e precisamos de pastores que discipulem as crianças para que as crianças possam aprender mais da palavra de Deus. E, por último, nós precisamos de pastores que aconselhem as crianças. As crianças não são imunes aos ataques do inimigo. Ataque em casa, quantos lares temos destruídos com problemas, e as crianças estão lá no fogo cruzado, no meio de papai e mamãe atirando de um lado e do outro, aí está todo mundo preocupado com o papai, preocupado com a mamãe, e a criancinha aqui no meio. Não, ela pode levar tiro, não tem problema nenhum. Poxa, que tristeza. No colégio, quantas propostas destruidoras as crianças recebem, sem contar o próprio convívio. É engraçado, se eu vou, quando eu trabalhava numa empresa, eu chegava lá, tinha mais ou menos uns 10 funcionários, aí aquele negócio ali, eu chegava em casa, a cabeça estava de explodir. Aí a gente vê as crianças convivendo em uma sala com 40, 50 meninos, no colégio com 1.000 alunos, 1.000 crianças, e a gente acha que ela vai chegar em casa, vai chegar um anjinho batendo as asas, dizendo: foi tão bom o colégio, aprendi só coisas sobre o céu. Que conversa. Ela aprendeu tudo que não presta, tirando a parte boa, que é a parte didática, mas o convívio, o relacionamento com outras crianças é difícil, é complicado. E a pergunta é: quantas vezes você tem sentado com a sua criança e tem perguntado para ela: e aí, como é que foi hoje? O que é que você viu? O que é que você aprendeu? O que você está gostando? Nós precisamos de pessoas para aconselharem. As crianças não são imunes aos ataques que o mundo traz contra elas. Aí temos a internet, temos televisão, temos mídia, temos tudo que nos cercam aí atacando as crianças. É só vocês olharem, cada vez mais a mídia tem se especializado em trazer crianças para dentro dos seus comerciais. Por quê? Por causa da influência que elas têm hoje dentro das famílias na hora das negociações. As crianças não são imunes aos ataques da carne, ansiedade, depressão, bipolaridade, TDAH e bullying, e tanta coisa que a gente pode alistar. Tantas coisas nós podemos alistar aqui, poderíamos ver uma gama gigantesca de coisas que as crianças estão precisando de conselhos. Aí você diz: pastor, mas
Aí é papel do pai, né? Não concordo com você. Deveria ser papel do pai. Deixa eu citar um exemplo que aconteceu comigo. Em 2010, geralmente eu gosto de tratar um tema durante o ano. E em 2010, lá na Manancial, o tema que eu tratei lá foi Deus e eu na minha família. E no mês de julho, geralmente a gente fazia o nosso acampamento. E no acampamento a gente desenvolvia 4 mensagens e os 4 temas que eu coloquei foi pai mentor, mãe auxiliadora, irmão amigo, avós conselheiros, que era o tema que era o retiro. E durante o dia eles tinham de manhã a mensagem, à tarde eles tinham a oficina. E a oficina, o que era? Por exemplo, no primeiro dia, que o tema era pai mentor, eles iriam preparar uma lembrancinha para o pai. Era uma espécie de um chaveirinho que ele ia montar e tal, não sei o que, e aí ele ia embalar todo bonitinho, ia levar para o pai dele. Aí eu cheguei, expliquei a oficina, aí era o tempo que eu aproveitava para descansar. Eu peguei, expliquei lá a oficina, deixei lá a equipe lá ajudando as crianças e saí e fui descansar. Quando eu cheguei no meu quarto, com pouco tempo, chegou uma criança com um chaveirinho, tio, é para o senhor. Eu disse, não, você entendeu errado. Ali é para o seu pai. Eu disse, peraí, vamos lá, eu vou lá poder explicar. Tio, o senhor não entendeu. O senhor, para mim, é mais importante do que meu pai. Rapaz, aquilo foi meio que uma punhalada no meu coração. Eu disse, não, cara, não, nada a ver. Tu vai fazer para o teu pai. Vamos lá, vou voltar lá. Voltei lá e expliquei. Pessoal, isso aqui não é para dar para alguém que você gosta, não. É para dar para o seu pai. Por favor, entenda. Seu pai. P-A-I. Entendeu? Pai. Beleza? Joia. Voltei. Demorou mais ou menos assim, uns 15, 20 minutos. Veio outro pela janela. Tio, o senhor. Você fez 2, foi? Porque só é permitido fazer 1. Não, tio, eu fiz pro senhor. Cara, não, cara, é pai. Tu não entendeu, não, macho? É pai. Tio, prefiro entregar pro senhor. Naquele dia, nós tínhamos mais ou menos em torno de umas 40 crianças. De 40, cada um só podia fazer um chaveirinho para dar pro seu pai. Eu recebi mais ou menos uns 28, quase 30 chaveirinhos. Ali me deu uma vontade de deixar o ministério, de largar. Eu disse, não, cara, não entendo, cara. O que esses pais estão fazendo com esses filhos? Que o filho não tem prazer. Esses caras estão 4 dias longe do pai. Se fosse eu, estava morrendo de saudade do meu pai, doido para chegar em casa para dar uma lembrança para paizinho. Olha o que eu fiz pro senhor, paizinho querido. Não, eu dou para um cara estranho, um cara que nunca disse para mim que me ama, um cara nunca que me deu um abraço, nunca me deu um beijo. É para esse feliz que eu vou dar. No dia seguinte, eu cheguei para minha esposa e disse, tu te prepara. Ela estava me ajudando. Olha, o tema é mãe auxiliadora. Eu vou te contar o que aconteceu comigo. Eu não contei para ninguém, eu escondi isso, só contei para minha esposa. Tu te prepara, que eu não duvido nadinha que isso aconteça contigo também. Procura não aceitar. Tá bom? Não deu outra. No outro dia, lá estava minha esposa, quando abriu, estava lá um monte de lembrança. Ela disse, olha aí o que eu faço. Caramba. E para minha decepção, tinha criança que estava lá, que o pai era pastor. E a criança chegou para mim para me entregar. E o cara, não, cara, teu pai é pastor, macho. Que isso, cara? Tio, o senhor é mais importante do que ele. Poxa vida. Aquilo foi uma tristeza, foi uma decepção. Eu quase deixo o ministério ali. Aí eu disse, tá. Quem deve aconselhar as crianças é os pais. Que pais nós temos? Pelo amor de Deus, que pais nós temos? Que o filho chega e dá um presente pro cara esquisito lá, que ela vê uma vez por semana. Irmãos, quero concluir. Você quer ser pastor de crianças? É maravilhoso, é desafiador, é penoso, mas é do Senhor. Que Deus nos abençoe. Espero que Deus desafie o coração de cada um de vocês para esse ministério. Vamos orar? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo Deus maravilhoso que Tu és. Que Tu possas encorajar pessoas no nosso meio a serem verdadeiros pastores de crianças.
e que cada irmão que está aqui hoje participando desse tempo possa ser encorajado ao ministério com crianças. Um ministério maravilhoso, um ministério que sabemos que os desafios que temos que enfrentar, mas sabemos que temos um Deus que nos capacita. É a Ti que nós suplicamos. Ajuda-nos, Senhor, capacita-nos. E obrigado pelo ministério desenvolvido pela PEC, Senhor. Abençoe essa entidade, cada irmão que faz essa entidade. É o que eu te peço humildemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.